É, gente, a gente teve um probleminha técnico, né? Mas já está tudo resolvido. Voltando aqui, tinha parado na minha decisão entre Coma e Locomotive. E a minha decisão, eu acho as duas músicas nota 10. Eu acho elas excepcionais, mas a minha decisão, eu tenho que tomar uma decisão e é Coma também. Então a Coma venceu esse conflito, né? E o próximo conflito é Double Talking Jive versus You Could Be Mine. Eu vou começar respondendo, né, Gabriel, que a gente já tinha combinado previamente que ia ir alternando. Então, pegamos duas músicas aí que são bem energéticas, né? Puro hard rock, ambas. As duas começam com riffs matadores, né? A Double Talking Jive, era uma música muito interessante. Se eu não me engano, era a composição do Easy e do Exo, mas eu vou conferir aqui. Só um minuto. Double Talking Jive. Talking Jive é uma composição do Easy. Aqui nos créditos da edição de época, né, consta só o Easy Stradlin como compositor. E é uma música que ele canta junto com o Exo, né? Os dois têm participação na parte vocal dessa música. E é uma música interessante. Foi a respeito de uma notícia de jornal que saiu na época de uma cabeça e um braço que foram encontrados dentro de uma lixeira lá nos Estados Unidos. Aí o Easy compôs a música a partir disso. Tanto que a música começa assim: Got a head and an arm in the garbage can. Don't know why I'm here. Tipo assim, tem um braço e uma cabeça dentro de uma lata de lixo. Não sei por que que eu estou aqui. E aí eles começam a compor uma música, né, maluca, né, igual da época lá, eles naquela loucura toda, né? E a letra fala de, tipo assim, pessoas que têm dupla palavra, né? Que falam uma coisa e faz outra, né? Então, double talking jive, motherfucker. Tipo assim, um cara tava enganando eles, aí eles falam, foda-se essa sua conversa fiada aí, me deu dinheiro e é isso aí mesmo, sacou? A Double Talking Jive era uma música de hard rock que nos shows eles aproveitam para fazer uma espécie de jam no final, o Slash gosta de improvisar no final dela, cada show ela é apresentada de um jeito, né? E em estúdio, ela tem um final com um violão flamenco, que eu acho sensacional, cara. Eu, por mim, eu ficaria ouvindo aquele final ali por muitos e muitos minutos, mas ele acaba rápido, vai em fade out, né? Aí ele vai tocando aquele violãozinho flamenco até a música ir desaparecendo. Mas a vontade é de continuar ouvindo. E You Could Be Mine, cara. You Could Be Mine é um clássico, né, absoluto assim do Guns. É uma música que fez muito sucesso por causa do Exterminador do Futuro 2, né? Lançaram um clipe com o Arnold Schwarzenegger. Na época fez um sucesso estrondoso e infelizmente esse clipe ele não é disponível no YouTube por causa de uma questão de direitos autorais do filme. A Vevo, que é a plataforma que hospeda os clipes do Guns, ela não pôde colocar o You Could Be Mine oficialmente no canal do Guns. Encontra ele no YouTube, mas de canais não oficiais e de vez em quando, né, o pessoal do direito autoral fica sabendo, tira, mas é fácil encontrar. Mas não tem muita visualização por isso, porque não é do canal oficial. Certamente teria muita visualização, porque é um clipe muito legal. É, E a música, cara, tem um riff maravilhoso, né? Um riff inicial que já chuta tudo pra cima. E eu gosto demais da ponte dela. Ela tem uma ponte que tem um baixo galopado e uma energia tremenda. Aquela parte que fala You've been raiding all my wrecking, I've been wrecking all my brain. I don't matter how it makes it, cause it always ends the same. Aí vai aquele negócio bem galopado mesmo, isso vai fazendo um crescente de energia que explode no final com uma volta para o refrão. Então essa parte aí eu acho sensacional. Aí o Could Be Mine eu acho nota 10 e a Double Talking Jive eu daria ali um 9, né? Então minha escolha pelas notas já fica clara que é a You Could Be Mine. E eu vou passar agora a palavra para o meu colega Gabriel tomar a decisão dele. Eu aprendo muito contigo essas análises que você faz das músicas, cara. Assim, parece que eu estou escutando a música. Então, quando você faz essa análise, parece que eu estou escutando a música, mas assim, com um olhar quase que científico, sabe?
Double Talking Jive, né, é uma música bem legal. Eu acho que assim, o mais legal dela é a parte instrumental, realmente. É um espaço que a banda tem para improvisar. Em estúdio já tem uma bela parte instrumental. É ao vivo, então, né, vira realmente uma das maiores momentos instrumentais dos shows, né? É muito interessante, é muito legal. Eles estendem bastante. Eu gosto muito dessa música ao vivo. É, Agora, eu acho que entre ela e eu acho que ela foi azarada de ter sido comparada, de ter sido pareada num jogo, né, com o adversário o Could Be Mine. Então eu não posso deixar de escolher isso e o Could Be Mine. E o Could Be Mine é uma música muito forte, marcou muito minha geração. Não é uma música perfeita, é uma música assim, é o Guns N' Roses na sua melhor forma possível, né? O Guns N' Roses rock mesmo, rockão mesmo, sem balada, né? Mostrando que os Illusion tem muito peso, assim, é uma das canções prediletas dos Illusions, minha e talvez a torcida inteira do Flamengo, né, assim. É uma canção muito boa. Eu não tenho mais o que falar depois das falas do Adilson. O Adilson já mergulhou bastante nessa música. Eu só ia citar que eu acho algumas curiosidades. Eu não sabia disso. Eu descobri recentemente que essa música é do Steven Adler. Steven Adler que fala, né? Steven Adler. É É, dele. Eu é, tenho quase certeza que que é legal. dele, porque eu lançou uma biografia, né, recentemente, não tão recentemente assim, biografia falando isso aí, falando que eles sentaram, ele com o Slash e o Duff sentaram para compor mais umas 33 músicas do Guns N' Roses para os Illusion, né? Então ele compôs todas. Ele estava lá compondo todas. Uma delas era You Could Be Mine, que é uma música antiga, né? Mas que eles é uma música que foi composta pro Appetite, de maneira bem despretensiosa. Foi composta, cara, vamos compor isso aqui, mas foi na brincadeira e compuseram uma coisa dessa pro Appetite. Só que aí o próprio Slash fala, cara, eu queria que essa música tivesse saído no Appetite. Porque essa música, assim, nem sei, eu queria que ela tivesse sido lançada para aquele álbum, mas não foi. Aí eles, nos ensaios, né, para as gravações, para as composições dos Illusions, eles juntaram e deram um tapa na música e melhoraram. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu acho aquela bateria, eu sou muito fã de bateria, eu acho aquela bateria do Yoko Mai fantástica, aquela introdução de bateria. É um dos grandes momentos daquela música. A guitarra é fantástica, os vocais são fantásticos, né? Mas eu acho aquela bateria fantástica e eu quero chegar nesse ponto. Eu jurava que essa bateria era do Matt Sorum. Então eu falava, cara, quem que eu gosto mais, Steven Miller ou Matt Sorum? Ah, bicho, o Matt Sorum que compôs a You Could Be Mine, então eu gosto mais do Matt Sorum. Depois essa música, essa bateria, eu tenho quase certeza que ela era do Steven Miller. O bicho era muito criativo para fazer bateria, gente. O cara era muito criativo para tocar. Aí eu procurei depois no YouTube, depois vocês procurem, se quiserem, naquela banda Adler's Appetite, tem ele tocando e o Could Be Mine, tocando aquela bateria, assim, talvez um pouco diferente, assim, ou seja, é obra do cara. Então, desço meu chapéu para o Steven Adler e, com certeza, e o Could Be Mine é nota 10 e vai ser o Could Be Mine aqui na votação minha. Fala aí, Adilson. Não é só voltando um pouquinho que você falou uma coisa que me deu um gancho aqui, que o Could Be Mine, de fato, ela estava sendo composta antes, né, na época do Appetite, tanto é que no encarte do Appetite for Destruction vem um trecho da You Could Be Mine, que eles colocam entre aspas lá no encarte, que é aquele With Your Beat Slap Rapping and Your Cocaine Tongue. Tem isso no encarte do Appetite. E várias músicas dos Illusions já estavam sendo trabalhadas pré-Appetite. A própria November Rain, ela, acho, se eu não me engano, ela começou a ser composta por Axl em 84. Só que eles viram que ela não é uma música que ia combinar com o Appetite. Então eles falaram, não, não tem condição dessa música entrar no Appetite. E, felizmente, né, não colocaram, graças, né, porque não ia ser uma música que ia combinar com o álbum, né, e ela no Illusion, ela caiu muito bem. E eu já li também que o Illusion 1, ele engloba mais essas músicas mais antigas, enquanto o Illusion 2 engloba mais as músicas mais novas. Apesar que You Could Be Mine é uma das antigas que está no Illusion 2, então tem exceções. Mas de uma maneira geral, as músicas que foram para o Illusion 1 são as mais antigas.
Tanto é que ele é mais hard rock, porque era na época que o Guns tava mais naquela vibe, né, de um hard rock mais pauleira, né? Então, era isso que eu queria acrescentar e falar que foi muito bem observada a questão da bateria da You Could Be Mine. Uma pena que eu esqueci, mas tem você aí para consertar aqui meus esquecimentos, cara, porque essa bateria aí, essa intro, eu acho uma das melhores intros de bateria, assim, do rock, né? Tem várias outras foda também. É, E essa observação que você fez do Steven Adler, eu não sabia, cara, não sabia que essa bateria da You Could Be Mine era dele. É de Eu cair o sei queixo, que né? a Civil War, ele trabalhou sobre a Civil War. Eu acho que, inclusive, a Civil War é a única música dos Illusions que a bateria que saiu no álbum de estúdio é a dele, se eu não me engano. E teve outras que ele tinha gravado, só que aí o Matt Sorum foi e regravou. Eu acho que o Adler, ele tinha um swing, né, uma coisa diferente, assim, ele era mais leve, né, cara, ele combinava mais com aquele hard rock do Guns. O Matt Sorum, ele tem a mão mais pesada, né, ele é um cavalo, né, cara, assim. Então, ele meio que levou o Guns para um direcionamento mais metal, apesar de continuar sendo hard rock, né, a parte da bateria ficou mais metal. Mas muito legal aí a observação da bateria dela. Então, vou aproveitar e já vou passar para você a palavra para decidir entre os dois covers grandiosos desses álbuns, a Live and Let Die, do vermelho, e a Knock on Heaven's Door, do azul. É ruim esse, Passada a palavra. é ruim a gente se colocar nessa. A gente está na brincadeira aqui, mas ao mesmo tempo é ruim a gente ter que definir entre músicas que a gente cresceu ouvindo, né? Fala qual que é melhor. Eu sempre gostei mais da Máquina Heaven's Door, assim, porque eu acho que Live and Let Die ficou um cover bem luxuoso, assim, um cover, eu gosto muito da versão do Paul McCartney, mas assim, o cover que o Guns deu ficou muito bom também. Ficou a cara do Guns N' Roses, né? O interessante é que essa Live and Let Die foi o. Eles demoraram muito tempo para soltar os Illusions, né? Ficaram gravando durante muitos meses em 91, não sei quantos meses. Aí o Axl Rose, ele nos shows que a banda continuou fazendo shows, né? E gravando disco. Aí teve um show que o Axl Rose falou: cara, essa música aqui vai ser a principal música do álbum, a principal música que a gente vai apresentar para vocês. Aí ele tocou Live and Let Die. Aí passou a ser, nos próximos shows, a principal música que eles tocavam, né? E era um momento alto, assim, dos shows. Claro que antes dos Illusions serem lançados. Aí o interessante que eu queria falar disso é que os filhos do Paul McCartney tinham ido nesse show, no show desse aí. Aí e não tinha sido lançado os Illusion, não tinha o crédito das músicas, né? Aí o Paul McCartney perguntou: e aí, vocês gostaram do show? Eu falei: adoramos o show. Qual foi a melhor música do show? Qual foi a melhor música do show? Foi. Foi uma música chamada Live and Let Die. Aí falou: cara, mas essa música é minha, foi eu compus. Aí os filhos do Paul McCartney: não, conta outra, que foi você que nada. Então tem Conta outra, pai. essas curiosidades aí. Eles não estão antenados na obra do pai, né, cara? Deixa eu só fazer uma pausa aqui rapidinho, tá? Rapidinho, daqui a pouco eu. Não, não vou fazer pausa, não. Vamos, eu ocultei minha câmera aqui rapidinho. Mas aqui, Perfeito. mas voltando, então tem Live and Let Die tem essas curiosidades, é uma bela música, mas assim, eu acho que o blues que eles criaram com Knock on Heaven's Door é uma das grandes criações da história do Guns N' Roses. A versão que eles criaram de Knock on Heaven's Door é muito boa, eu acho muito boa. É um blues, é um balanço, né, aquilo lá, e assim, eu acho fantástico. Eu acho que essa música, frente a qualquer outra música, eu iria de repente votar nela, sabe? Não é uma música do Guns N' Roses, mas aquela batida essa música ficou boa para toda a banda, ficou bom para o Axl Perfeito. Rose, porque o Axl Rose canta, né? Ele pega aquele timbre de voz e eleva essa música a mil. Ao vivo ele brinca, né? Na época, na turnê dos Illusion, ele brincava falando, não, Roberta, naqueles backing vocals, né? Vão ajudar vocês a cantar, eu quero que vocês cantem mais. Era muito legal isso. Aí depois dava, e todo esse balanço que a música tinha, que a música foi criada, também dava espaço para o Slash fazer solos inesquecíveis ao vivo. Inesquecíveis.
Então, consegui voltar, galera. Então assim, eu acho essa música, eu tenho muito carinho por essa música. Essa música é um engraçado que outra, é claro que também essa música ganha. Eu vou dar um 10 para ela e talvez um 9 para Live and Let Die. É, e também assim, que eu ia falar, gente? Deixa eu falar da Knock no Heaven's Door aqui, esqueci. Ah, não, e essa música ela sempre foi tocada pelo Guns N' Roses, né? Foi tocada assim desde os primórdios da banda. Eles tinham essa versão de Knock no Heaven's Door, que era uma das favoritas do público, né? Era a banda no ápice da criação, né? E tem uma coisa interessante, qual que é o nome do cara, bicho? Pelo amor de Deus, um cara que compôs Bob Dylan. Bob Bob Dylan. Bob Dylan. Dylan chegou e falou assim, falando, não, Guns N' Roses é uma banda ok, é uma banda boa, ok. Slash ok. Agora, Knock no Heaven's Door, eu gosto da minha versão, mas é o tipo da música, ele falando assim, é o tipo da música que você não sabe quem foi o criador dela. O Guns N' Roses levou ela para um patamar que você não sabe mais, o próprio Bob Dylan falando. Você não sabe mais, Sim, você confunde quem é o criador dessa música. Então, verdade. Posso passar ah, para minha decisão? Bom, tá me ouvindo bem aí? manda ver. Beleza. Então, cara, são os dois covers, né, dos álbuns e eles escolheram dois compositores dos melhores compositores da história da música popular, né, cara? Paul McCartney e Bob Dylan, né? São dois monumentos de composição, né, cara? E eles conseguiram, a meu ver, se apropriar da música deles e criar uma versão própria que se tornou mais conhecida do que a versão desses dois exímios compositores, né, cara? A Live and Let Die, eu acho que ela sempre pediu uma produção de hard rock para ela. Ela foi criada pelo Paul McCartney como um classic rock, né? Mas ela merecia se transformar num hard rock. E foi isso que o Guns fez, cara. Ele transformou aquela música que era um classic rock num hard rock. Ela ficou mais pesada, ficou mais energética, ficou sensacional. É um dos momentos altos do show, né, cara? Eu acho que é quando solta os fogos, né? É, é uma música que teve clipe, que foi trabalhada, e eu acho que realmente o Guns se apropriou dessa música e criou uma versão, na minha visão, melhor do que a original, mas eu respeito quem pensa diferente, porque a original também é fantástica, né? E Knocking on Heaven's Door, como você mesmo disse, eles vêm com essa música desde bem lá do início, né? E ela foi mudando ao longo do tempo da carreira do Guns, de 87 até 93, né? Eles foram mudando ela. Em 87, eles apresentavam ela de um jeito. Em 88, mudou um pouquinho. Aí, em 91, teve uma mudança muito brusca dela. Em 92, mudou mais um pouco, acrescentou aquela parte de reggae no meio, a questão dos backing vocals também, né? Em 93, se eu não me engano, ela voltou a ficar mais acústica de novo. Então, eles foram trabalhando essa música ao vivo ao longo dos tempos. E agora, com a reunião, ela também ficou diferente, né? A versão dela agora também é diferente. E ela sempre tem essa questão do momento da jam, né? Agora, principalmente com essa reunião, tem muito a jam do Richard Fortus com o Slash nessa música, né? Fica um tocando e o outro respondendo. E se eu não me engano, eles tocam Wish You Were Here antes também, que tem essa questão dessa jam entre eles aí. Knock on Heaven's Door, eu acho aquela introdução. A Knock on Heaven's Door, do Bob Dylan, ela era uma canção folk, né? Com violãozinho, estrofe, refrão, estrofe e pronto, era isso. É magnífica na versão dele. Mas é isso, são três acordes, né? Uma coisa simples. O Guns pegou essa versão dele e transformou numa outra coisa. Fez mais ou menos o que o Led Zeppelin costuma fazer, né? Criar uma coisa bem diferente da original, a ponto de se apropriar dela, né? Colocou aquela introdução dedilhada, que eu acho maravilhosa, ela começa e já dá aquele clima bacana, né? Tem os solos de guitarra que são fantásticos no meio dela, e tem essa parte da interação com o público, né? Do Exo cantar e o público responder e ir fazendo um crescente, né? Até chegar no ápice da música.
Eu acho os dois covers fantásticos. Eu dou 10 para os dois, mas eu vou ficar com Knock on Heaven's Door. Então, nossos votos estão coincidindo até agora. Tá tudo Então, coincidindo. ganhou até agora uma do Illusion 1, que foi Coma, e duas do Illusion 2, que foi o Could Be Mine e Knock on Heaven's Door. E agora a gente vai passar para o próximo confronto. Dessa vez é eu que começo, né? E vai ser Don't Damn Me contra Get in the Ring. Por que dessas duas juntas? Por que desse confronto? Porque são duas músicas pesadas de um hard rock agressivo e elas têm uma temática lírica parecida, né? Inclusive, a Don't Damn Me é meio que uma resposta para as críticas que a Get in the Ring sofreu. Porque a Get in the Ring foi aquela música do desabafo do Exo contra a imprensa. É uma música que, se você ouvir ela traduzida, você fica de boca aberta das coisas que ele fala ali. Ele fala palavrão para tudo quanto é lado e xinga o pessoal da imprensa, xinga o Bob Guccione da Spin, é, xinga o Mick Wall da Kerrang, sabe? E fala coisas grotescas contra eles e contra outras pessoas também. É, Aí no final parece que não sei se é o Slash ou o Easy ou o Duff, não sei qual dos três que sai falando para os jovens punks não acreditarem nas revistas, né? Que é para acreditar na banda e não nas revistas, que a banda toca para eles e não para a imprensa. E aí a imprensa ficou mordida com isso e falou um monte de mal do Axl. Aí o Axl foi e compôs a Don't In Me, meio que respondendo a isso também. A letra de Don't In Me é ele reclamando da imprensa proibir ele de falar as coisas. Por isso que ele fala, Don't In Me when I speak a peace of mind. Não me enche o saco de eu falar um pouco do que eu quero, porque o silêncio guardado, ele é ruim. Ele fala isso na música, né? Então, essas duas músicas, elas são relacionadas e em termos da musicalidade em si, eu acho elas muito párias, né? Porque Get in the Ring começa com um riff fantástico, tem aquele som da plateia, né, que foi colocado nela artificialmente para dar um clima de a Get in the Ring, né, no caso, dá um clima de um confronto, é como se estivesse numa arena de boxe. De um lado o Guns e do outro a imprensa. A música ela passa essa sensação, né? Tanto que lá fala, de um lado Guns N' Roses pesando não sei quantos quilos, né? E ela é uma música muito energética. Por outro lado, a Don't Me também tem um riff fantástico de início. É uma música que eu acho subestimada, pouco conhecida, né? Os fãs do Guns conhecem, mas o público de rock em geral não conhece. E eu acho uma música de hard rock fantástica. E ela tem uma ponte que eu acho maravilhosa, que é aquela parte que fala I wanna know when I hear you crying. Na, 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 when you hear me deny it. Eu acho essa parte fantástica. É por causa dessa ponte aí que eu vou dar o voto para Don't In Me. Para mim, nenhuma das duas, nesse caso, é nota 10. Eu vou dar uma nota 9 para as duas, mas eu vou ficar com Don't In Me como uma melhor canção, no geral. E você, Gabriel, qual que é a sua decisão aí, meu caro? Nossos votos todos estão empatando, realmente, cara. Tudo empatado. Eu também acho que nenhuma delas é uma canção assim, é uma canção das mais fortes dos Illusion, né? Mas ambas são bem divertidas. A Get in the Ring, assim, é um dos motivos que faz com que o Guns N' Roses, com que a polêmica do Guns N' Roses vire uma mística. Esse barulho é meu cachorrinho aqui, tá, gente? Sem Vire uma problema. mística. É a polêmica, polêmica atrás de polêmica. Na época, eu acho que na época que os Illusions foi solto, isso polemizou demais e fez com que a imprensa ficasse ferozmente contra o Guns N' Roses, até os fãs, porque era muita, né? Era muito palavrão que tinha esses álbuns, além desse tipo de desabafo, né? Mas hoje eu acho que isso torna a banda única. Eu acho interessante que essas duas músicas, até onde eu sei, elas nunca foram tocadas ao vivo. Talvez Don't Them Me já parece que eu já ouvi falar que ela já foi tocada uma vez ou outra. Get in the Ring, eu acho que nunca foi tocada. Eu não tenho nenhum registro delas ao vivo. Interessante que Verdade. ambas são muito boas. Ambas são muito boas. A guitarra de Get in the Ring é muito boa. Eu acho que o Slash estava inspirado naquela, como no álbum inteiro.
Agora, Don't Bend Me, eu acho que é uma guitarra, eu acho que é uma música, assim, é um hard rock, assim, direto, bem inspirado. Eu acho que é uma guitarra bem inspirada, uns refrões, uns acordes, assim, bem legais. Eu não entendo por que, que essa música é tão desconhecida. Eu não entendo por que, que eles não tocam essa música, hoje em dia, na turnê atual deles. Eu gosto muito dessa música. Meu voto vai para Don't Bend Me. Uma das músicas que eu mais gostei por um tempo, do Use Your Illusion 1, além das músicas que ficaram hits, né? Além dos hits, eu gostava muito dessa música, ainda gosto. Escutei ela hoje só para checar se ela ainda conversava comigo hoje. Conversa, cara. É muito boa. Perfeito, cara. Então já vamos passar para o próximo confronto, né? E que você começa, que é Dust and Bones versus 14 Years. Essa aí, meu cara, essa aí vai ser. Essas duas são do Easy, né? Essas duas são a cara do Easy. Eu já Sim, tive sim, esses vinis. Eu tive os vinis, os Illusion, quando eu era adolescente. Eu tinha memorizado quem compôs cada música. E se eu não me engano, ambas são do Easy. sim, sim, principalmente do Easy. Principal compositor, inclusive ele canta, né, cara? Né? A 14 Years ele canta, né? E se eu não me Exato. engano, a Dustin Bones também. Ele que canta as duas. E assim, É, a cara da carreira solo dele, né? Aquele Easy Straying and the Juju Hounds, né? Que ele, acho que o nome é esse, aquele álbum solo que ele lançou, tem músicas que vão bem no estilo dessas duas. Ou seja, é o rock and roll assim, tradicional, é o estilo, é a veia do Easy Stray nessas músicas. Eu gosto muito das duas, porque elas dão essa versatilidade para os Illusion. Os Illusion não são só épicos, não são só músicas pesadas, né? São esse estilo rock and roll. Eu acho que o Easy Stray temperava muito bem o estilo da banda e puxava muito desse rock and roll. Além do Slash puxar para o estilo dele, eu gostava muito dessa. Eu acho que o Easy Stray foi uma peça indispensável no Guns N' Roses, principalmente em termos de composição. E dessas duas, assim, a minha favorita disparada é a 14 Years. A pronúncia é difícil, hein? Eu gosto muito dessa música, eu acho que essa música é muito bonita, eu acho que é um ponto inspirado do Easy Stray, uma música linda. A Dust and Bones é uma música divertida, uma música bem divertida. Ela saiu nesse DVD que foi lançado, né, nos deluxe desse DVD que foi lançado agora, junto com a edição de luxo dos Illusion, né, aquele Live at Hits, Ritz, né, 91, ela saiu lá, assim, todo mundo bêbado cantando, mó barato. Mas, assim, a minha favorita é a For the Years. Eu acho que essa música é um ponto alto do disco. Eu acho que a despedida é, do Easy Stray falou: essa aqui é minha, essa aqui só eu canto. Eu acho que ele se é. despediu. Posso falar meu voto? Nada. Cara, mais uma vez coincidimos os votos. A gente não combinou, é pura coincidência mesmo. Vou falar um pouquinho sobre as músicas. Realmente, essas músicas elas estão numa pegada rock and roll, né? São músicas compostas pelo Easy, principalmente, e cantadas pelo Easy, né? E tem aquela veia estoniana que o Easy traz para o Guns, né? Eu acho que o Guns é legal, que são essas várias influências. São 5 caras e cada um foi trazendo sua influência, né? O Steven Adler trouxe o Kiss, né? O Slash trouxe o Aerosmith, o Led Zeppelin. O Axl trouxe o Queen, o Elton John. O Easy trouxe o Rolling Stones, cara. E o Duff McKagan trouxe o punk rock de uma forma geral. Olha os ingredientes, cara, que se combinaram aí, né, para formar o Guns. Não tinha como ser diferente, né? Ia sair coisa boa. E você falou muito bem que essas músicas mostram como que os Illusion são álbuns diversificados, né, cara? Eles têm vários tipos de músicas ali dentro deles. Tem o hard rock direto, tem o rock and roll, tem músicas mais progressivas, tem baladas épicas, tem músicas acústicas, igual You Ain't the First. Quer dizer, são uma enciclopédia assim que reúne vários estilos, né, cara? Me lembra assim uma questão de um Physical Graffiti, de um The White Album, de um Exile on Main Street,
né? Esses grandes álbuns duplos do rock, sem querer comparar, mas eu vejo semelhanças nesse caso, né? E a 14 Years, se eu não me engano, ela fala da amizade do Easy com o Axl, que durava 14 anos. E o Easy coloca para fora toda essa frustração dessa amizade, entendeu? Pelo fato do Axl ser uma pessoa difícil, né? Que, claro, teve o lado bom da amizade, mas ele coloca o lado ruim, né? Enfim, já li que possivelmente é sobre isso. Eu acho que o Easy nunca deu uma declaração oficial dizendo, mas analisando a letra parece muito, né? Porque o Easy conhece o Axl desde a infância. Então, quando chegou na época da composição dela, já tinha 14 anos que eles se conheciam. Eles são da mesma cidade, né? Que é Lafayette, que fica no estado de Indiana. E se não fosse o Easy, o Axl não teria ido para Los Angeles, né? O Easy foi o primeiro porque ele era mais velho, ele foi para Los Angeles antes e depois ele trouxe o Axl. Aliás, eu não sei se ele é mais velho de idade, mas eu sei que ele foi para Los Angeles antes e pelo fato dele ter ido que o Axl foi depois. Então o Easy é uma peça tão fundamental no Guns que se não fosse ele, o Guns não existiria, né? Enfim, falando qual que eu prefiro, 14 Years também, coincidindo com a sua escolha, e a gente vai passar finalmente para a disputa final. A gente deixou as grandes baladas épicas para o último confronto, né? E eu vou começar dessa vez. November Rain versus Estranged. Esse confronto é para abalar as estruturas, né, cara? Pô, November Rain, que dizer de November Rain, né? Eu até já falei antes. É uma música que marcou geração, sobreviveu ao teste do tempo. É a música dos anos 80 com mais visualizações no YouTube, passou de 2 bilhões recentemente, né? E agora eles lançaram uma versão sensacional na remasterização de 2022, onde a orquestra, que era feita por sintetizador, foi substituída por uma orquestra real com 50 membros e eles aproveitaram e remixaram ela também. Então ela ficou com um aspecto mais tridimensional, assim, o som ficou mais dinâmico, cara. Ouvir essa remaster da November Rain no fone de ouvido ficou uma experiência sensacional. Os vocais no final também parece que houve uma mudança na mixagem deles naquela parte final. November Rain é uma balada épica, que tem 3 solos de guitarra e 3 solos espetaculares. O primeiro meio que quase se encaixa com o segundo, mas tem uma pontezinha entre eles. E o último é na hora que a música muda para uma estrutura pauleira lá no final, que é no show o Slash sobe em cima do piano para tocar e tudo mais. Esse final é apoteótico, né, cara? É aquele riff que ele faz ali no final e depois fica solando um monte de coisa e o Axl tocando piano freneticamente. O final da November Rain é espetacular. E a Strange, cara, é uma balada meio progressiva, né? Ela tem 2 partes completamente diferentes uma da outra, e eu vejo que a Strange é uma balada, é uma música que é mais guitarrística do que a November Rain. A November Rain, ela é mais focada no piano, né? Enquanto que a Strange é mais focada na guitarra. Tem o piano nas duas também, a guitarra nas duas, mas a Strange tem guitarra desde o início, tem solos desde o início, né? Em cada parte de estrofe entra um solo fuderoso assim do Slash, né? Eu adoro a transição da primeira parte dela para a segunda, que é feita principalmente no teclado, né? Ao vivo pelo Dizzy Reed, mas foi composto pelo Axl no piano, né? Inclusive existe uma versão da Strange quando o Axl compôs ela toda no piano, sem voz, cara. O Axl era um gênio, né, cara? O cara compôs November Rain e Strange praticamente sozinho e o Slash abrilhantou elas com os solos matadores, tanto que o Axl agradece no encarte dos Illusions ao Slash pelos solos matadores em Stranged. Cara, Stranged é uma das músicas preferidas da minha vida, assim, acho a letra dela sensacional, espetacular, e meu voto vai ter que ser para ela com dor no coração, cara, mas é Stranged, minha preferida nesse confronto.
É, agora ficou para mim, né, falar das minhas, um confronto entre as minhas duas músicas favoritas da vida, se bobear. Eu acho que é um exagero falar isso, né? Mas essas duas músicas, elas transcendem os anos 90. Elas transcendem os anos 90. Eu acho que elas transcendem os Illusion. Eu acho que o Axl Rose já tinha motivos para se eternizar, para virar uma pessoa assim, ó, eu já coloquei minha assinatura na eternidade, mas essas duas músicas são dele. A assinatura é dele. Eu acho que com essas duas músicas, num único disco, é assim, é o que eu acho que levou esse cara para um outro patamar. Embora antes dos Illusion ele já era uma pessoa extremamente famosa, né? Mas essas músicas, assim, eu acho que ajudaram a consolidar, a levar o Guns N' Roses de 1991 para hoje que nós estamos gravando, Sem dúvida. 2023. Levou, foi uma ponte que atravessou o tempo assim, sem barreiras, sem envelhecer, sabe? Essas duas músicas são Sim. fantásticas e a cada época da minha vida eu puxaria uma delas como favorita. Hoje, eu já vou chegar lá na minha favorita de hoje, mas eu só queria falar o seguinte, algumas coisas, assim, isso já foi bem ventilado pela internet, que essas duas músicas foram compostas para ser uma só, né? Depois que ficou muito grande, resolveram quebrar em duas. Imagina essas duas músicas sendo uma só. Imagina o que, que ia ser isso, cara. Isso ia ser uma coisa chamada música, ia ser um álbum, ia ser uma coisa impressionante. November Rain, né, foi composto inicialmente pelo X, com piano e tudo mais, e o Slash, o Axl Rose deu para o Slash. O Axl Rose, no início das gravações do Illusion, ele estava só interessado na November Rain. Ele não estava muito interessado nas composições que o Slash estava fazendo com o Duff McKagan, não. Ele estava o tempo todo falando, essa vai ser minha música. Aí ele deu para o Slash falou, tá, eu vou fazer vários solos para essa música. O primeiro solo que ele fez, o primeiro solo que ele gravou, foi o solo que ficou para a versão que a gente conhece da música. Então, esse tipo de inspiração, cara, fala, essa música não é qualquer coisa, não, sabe? Hoje em dia, eu gosto mais da November Rain, porque hoje em dia, os solos de guitarra da November Rain me atingem da mesma maneira que me atingiam em 91, 2, quando eu conheci essa música. Esses solos não gastaram na minha memória. Eles são tão impactantes quanto no início. E Stranger, eu acho assim, uma música fantástica, é uma coisa, igual você falou, é a música feita assim, que se tornou talvez o cartão postal da música, a linha de frente da música virou a guitarra. Essa música já foi minha favorita por muitos anos, mas eu acho que assim, como são muitas décadas, né? Elas vão, algumas ficam mais, algumas gastam mais na sua consciência e outras não. Então, Stranger, eu acho que ela está um pouco mais gasta. Eu acho que eu ouvi tanto que hoje eu votaria em November Rain, mas em momento nenhum eu estou dizendo que November Rain é melhor que Stranger, não. Em November Rain eu voto principalmente por causa desses três solos de guitarra que você falou. Agora, Stranger é uma música fantástica e nessa remasterização dos Illusion, né, edição de luxo, eles deram uma vivacidade para essas duas músicas, para a guitarra, para o vocal do Axl Rose. O vocal do Axl Rose ficou mais alto, as guitarras do Slash ficaram mais altas, mais puras, mais audíveis, sim. E a bateria também ficou. E assim, a primeira vez que eu fui ouvir Stranger, nessa versão de remasterizada, cara, foi a primeira vez que eu chorei ouvindo essa música. Porque estava tão nítida, alguns pontos dessa música que eu acho memoráveis, estavam numa nitidez tão boa que eu falei, cara, essa música tinha que ter sido gravada assim, desde o início. Mas assim, vai November Rain. Perfeito, perfeito, cara. Então, só retomando aqui um pouquinho sobre essa questão da November Rain, como é que tá nosso tempo aí? Acabando. Tá acabando, menos de um minuto. Tá. Então, vamos só passar o resultado final aqui. Ficou Coma, You Could Be Mine, Knocking on Heaven's Door, Don't End Me, 14 Years e November Rain contra Strange foi empate. Então, se eu não me engano, ficou, deixa eu contar aqui, 1-2 pro